Brasil 1, Tunísia 1, e eu já adianto que eu não acho que tá tudo errado, eu não vou ser daqueles que vai vir aqui criticar tudo, vai criticar o jogo inteiro do Brasil e só levantar problemas, porque eu acho que apesar do resultado ruim, apesar de ser uma seleção que se esperava o resultado, a vitória, depois, principalmente depois do jogo contra Senegal, se esperava sim um resultado melhor contra a Tunísia, mas eu acho que é amistoso, a gente não pode condenar todo mundo e achar que tá tudo bagunçado. É um amistoso, acho que é o 8º jogo do Ancelotti, se eu não estou enganado, e eu vejo mais pontos positivos do que negativos. É sobre isso que a gente vai falar agora nesse pós-jogo de Brasil 1, Tunísia 1, jogo amistoso disputado na França. Mas antes, quem puder se inscrever, deixar um like e fortalecer nosso trabalho. Estamos na meta dos 100 inscritos, então quem puder fortalecer nesse objetivo vai ser de grande ajuda. Vamos lá, então, falar sobre esse Brasil e Tunísia, polêmico, de certa forma. Acho que nas transmissões aí a gente viu muita gente questionando, criticando e reclamando muito do jogo do Brasil. É um empate contra a Tunísia, a gente, principalmente o público mais saudosista, vai falar, que absurdo, na minha época o Brasil não empatava com a Tunísia, na minha época era jogo de 5-0. E eu acho que a gente não precisa ir para esse extremo. Eu acho que foi um amistoso, um teste super válido, assim como o teste contra Senegal foi um teste extremamente válido e o Brasil fez um grande jogo, ganhou de 2-0, talvez um dos melhores jogos da era Ancelotti, foi bem dominante do início ao fim. Esse jogo a gente esperava, eu mesmo esperava, eu falei aqui, vou deixar inclusive no card o pós-jogo contra Senegal, eu falei aqui que eu esperava um jogo contra a Tunísia um pouco diferente do jogo contra Senegal, achava a seleção de Senegal, ainda acho a seleção de Senegal uma seleção tecnicamente melhor e mais completa que a seleção da Tunísia, mas eu esperava uma linha de 5, eu esperava uma defesa da Tunísia muito mais forte do que a defesa de Senegal, uma estrutura defensiva que ia aplicar mais desafios para a seleção brasileira e acho que foi isso que a gente conseguiu encontrar. Mas vamos do começo, né? Primeiro tempo do Brasil começa muito ruim, eu acho que tem alguns pontos que eu destaquei no vídeo, acho legal, inclusive, quem quiser dar uma olhada nesse vídeo do pós-jogo contra Senegal, quando tava todo mundo muito empolgado, fizemos um grande jogo, melhor jogo da era Ancelotti, 2-0 contra Senegal, eu vim aqui, comentei, cara, grande jogo, mas tem alguns pontos que a gente precisa corrigir. O problema de transição defensiva da seleção brasileira, quando a gente joga com 4 homens de frente, ele ficou escancarado, assim, escancarado não contra Senegal, aconteceu pontualmente e eu pontuei aqui que isso poderia ser um problema contra outras seleções, e foi um problema hoje, principalmente no primeiro tempo. Outro problema que eu comentei no vídeo do jogo contra Senegal é a saída de bola da seleção brasileira, que ainda é um caos, assim, o Brasil erra muito a saída de bola, entrega muita bola na saída, e tem sido um problema e foi um problema hoje de novo. Então acho que esses 2 pontos foram os cruciais para mim no primeiro tempo. Eu não acho que o Brasil entrou de salto alto ou se achando, eu acho que ele entrou um tom um pouco abaixo do que a Tunísia entrou, talvez impulsionado pela torcida, que era a grande maioria a favor da seleção da Tunísia. A Tunísia veio muito empolgada no começo de jogo, um time muito veloz, funcionando muito pelo lado esquerdo de ataque da Tunísia, direito da defesa do Brasil. A Tunísia com muita velocidade, em contra-ataques, em transições muito rápidas, é assim que a Tunísia faz o primeiro gol. E é assim que a Tunísia consegue incomodar muito o Brasil no primeiro tempo. O Wesley não foi bem no jogo, acho que era um dos testes da seleção brasileira, e aí reforça muito o quanto que para mim o Militão ganhou a vaga de lateral direito, vai ser o titular da Copa. Acho que a segurança que ele passou contra Senegal e a insegurança que o Brasil teve quando ele sai para jogar na zaga e joga o Wesley na lateral direita e depois o Danilo, acho que expôs o quanto que o Militão vai ser importante nessa seleção, até pelo balanço defensivo, né? Quando a gente joga com 4 homens de frente, a gente precisa ter laterais que compõem mais a linha de 4 para fazer esse balanço nas transições. Acho que o Wesley sofreu um pouco nisso. Ele não é tanto esse lateral defensivo, ele sofreu na velocidade, ele acaba tomando um amarelo cedo, poderia ter sido expulso no lance do gol, acho que até o justo seria ele ter sido expulso e aí estragaria todo o amistoso, porque jogar com um a menos condicionaria todo o jogo, mas enfim, acho que isso expõe o quanto que o Militão, para mim, ele tá na Copa e vai ser o titular da lateral direita muito provavelmente, a menos que tenha algum problema no miolo de zaga, ele deve ser o titular da lateral direita. E outra coisa que eu pontuaria é que eu acho que o Danilo tem grandes chances agora de estar na Copa também. Por quê? Explico. Eu acho que o Wesley perdeu um pouco de pontos com o Ancelotti depois do jogo de hoje, tanto é que ele sai no intervalo e o Ancelotti cogitou, eu creio, tirar ele durante o primeiro tempo, porque o Danilo aquece, chega ali a
a figurar como uma possibilidade de ser a troca no primeiro tempo, mas nem só pelo Wesley perder pontos, eu acho que o Danilo tem um pezinho na Copa. Ele entra razoavelmente bem no segundo tempo e ele tem uma característica muito parecida com a do Militão. Então eu creio que o Ancelotti, pensando nesse balanço defensivo, nesse balanço jogando com 4 homens, precisando ter uma linha de 4 mais fixa, ele vai jogar com o Militão de titular. Aí, por um acaso, o Marquinhos ou o Gabriel Magalhães não estão disponíveis em algum jogo da Copa, ele puxaria o Militão para a zaga e precisaria de um lateral que faz uma função semelhante que a do Militão. E aí eu acho que o Danilo entra nessa. Então acho que o Danilo, se ele estiver bem, ele tem grandes chances de ser um dos laterais convocados para a lateral direita. Mas enfim, o Brasil sofre muito nesses pontos que eu comentei, saída de bola e transição defensiva, principalmente no primeiro tempo. E depois que toma o gol, a Tunísia vem para um bloco mais baixo e aí o Brasil sofre com a linha de 5 muito postada da Tunísia. A Tunísia tem uma linha de 5 muito bem organizada, consegue compactar muito o time, então a última linha de atacantes da Tunísia ela estava lá embaixo, uma defesa muito compacta que o Brasil provavelmente vai encarar na Copa, porque em toda a Copa o Brasil enfrenta uma seleção que joga dessa forma. E o Brasil teve algumas alternativas, eu acho que não se saiu tão mal, mas teve dificuldades, principalmente no início ali depois de ter tomado o gol. Eu acho que o jogo funcionou melhor por dentro do que pelos lados, os laterais não conseguiram oferecer tanto apoio do que precisava para romper essa linha de 5, e quando os 4 atacantes se juntavam mais, se aproximavam mais pelo centro, é onde as jogadas aconteciam mais. Principalmente com Estevão, Rodrigo, Vinícius Júnior se aproximando. Matheus Cunha de novo um pouco apagado no jogo, e o Rodrigo também. Eu acho que a troca no intervalo favorece muito o jogo do Rodrigo. O Rodrigo volta para o segundo tempo muito melhor, porque ele faz essa função mais de 10, quando o Matheus Cunha sai e o Vitor Roque vai para a função do centroavante. Eu acho que isso favorece muito o jogo do Rodrigo. Ele começa a se apresentar mais para o jogo, recebendo a bola de frente, conseguindo receber a bola um pouco mais atrás, criando mais as jogadas. Eu acho que o Rodrigo teve um jogo favorecido ali no começo do segundo tempo com as trocas. O Brasil consegue o gol de pênalti. Para mim é pênalti, eu não consigo entender tanta discussão. Para mim, pelo que eu vi do lance, a bola pega na mão do jogador, ele tá com o braço bem aberto num lance de cabeça. Para mim é pênalti, eu vi muita gente falando que não achou pênalti, eu achei particularmente, eu não consigo nem ver muita discussão, para mim foi pênalti, a menos que, pelas câmeras que eu vi, eu não olhei com tanto detalhe, pode ser que a bola não tenha pego no braço, aí sim, para mim não seria, mas pelo movimento do jogador, onde ele vai com o braço na frente da cabeça e a bola pega no braço dele, para mim, se pegou é pênalti, e aí o Estevão bate muito bem, e aí um ponto cara, que confiança do Estevão, que moral que ele tá. Todas as bolas paradas dessa data FIFA ele que bate. Ele joga os 2 jogos os 90 minutos, ou se eu não estou enganado, eu não tenho certeza se ele jogou os 90 minutos contra Senegal, mas hoje ele joga os 90 minutos. Ele faz gol contra Senegal, faz gol hoje de novo, as melhores jogadas passam por ele, a confiança, o momento que o Estevão vive é muito surpreendente. Assim, para quem olha há 6 meses atrás, acho que não imaginava que o protagonista da seleção nesses jogos seria o Estevão, um cara que surge há pouco tempo atrás no futebol mundial, né? Pensando na transferência dele para o Chelsea e para as primeiras convocações dele para a seleção brasileira. É o artilheiro isolado da era Ancelotti e chama muita responsabilidade. É impressionante o que o Estevão jogou hoje de novo. Muita confiança, muita moral, as melhores jogadas partem dele. Acho que ele não é aí vou colocar uma opinião polêmica aqui da minha parte. Eu acho que ele não é um jogador que vai ser um jogador extra classe, um nível Lamine Yamal, por exemplo, da vida, um nível Kylian Mbappé. Eu acho que ele não é esse jogador, mas pela confiança e pela qualidade que ele tem grandíssimas chances de ser um jogador de primeira prateleira mundial. Se tiver a paciência, se desenvolver da maneira correta, se não tiver as lesões que atrapalhem a carreira, acho que ele tem muita condição de ser esse cara, porque a coragem que ele tem para jogar, a ousadia que ele tem para jogar com 18 anos, com a camisa da seleção brasileira, com a camisa do Chelsea, surpreende demais, assim, nesses primeiros passos dele no futebol internacional, né? O grande jogo dele, o primeiro tempo foi muito bom. Tô dando uma olhada aqui para ver se eu esqueci alguma coisa desse primeiro tempo, das anotações que eu fui vendo enquanto eu vi o jogo. Outra coisa que eu anotei foram as bolas paradas da seleção brasileira, sempre levando algum perigo. O Brasil jogou bem nas bolas paradas, o Estevão sempre batendo, e é inclusive numa bola parada que surge o pênalti que o Estevão cobre e faz o gol. Aí vem o intervalo, as trocas, e aí o começo do segundo tempo é animador. Eu gosto do começo do segundo tempo da seleção, acho legal a entrada do Vitor Roque, muda o estilo de jogo, e o Brasil, como eu falei, eu gostei muito do Rodrigo participando mais por dentro do jogo, acho que ele participa mais e melhor do jogo
quando tem as trocas. O Vitor Roque acabou participando um pouco do jogo porque a bola pouco chegou nele para o momento terminal, mas eu acho que ele foi bem nas poucas participações que ele teve com a bola. O Danilo entra bem e aí a linha defensiva se estrutura melhor, o Brasil para de tomar o contra-ataque que estava tomando, principalmente pelo lado esquerdo, lado direito defensivo da seleção brasileira. Então, a entrada do Danilo organiza isso de novo, o Brasil volta a ter mais segurança defensiva e começa a dominar mais o jogo. Acho que os melhores momentos do jogo do Brasil é quando o Brasil consegue encaixar uma pressão pós-perda muito boa, então não dá espaços para o contra-ataque, e quando sobe as linhas e consegue pegar as segundas bolas. Aí o Brasil consegue imprimir ritmo, consegue encontrar espaço. Acho que esse Brasil não tem tanta dificuldade de vencer últimas linhas quando consegue impor esse jogo de segunda bola, de pressão pós-perda. O time começa a ganhar confiança e esse Brasil parece conseguir encontrar esses espaços. O grande problema é que quando não consegue encaixar essa pressão, toma muito contra-ataque, toma muita pressão nas transições e na saída de bola também, quando não encaixa essa saída de bola tão redonda. Acho que esses são os dois problemas principais para mim, olhando para a seleção brasileira do Ancelotti. Gostei muito do Caio Henrique no jogo de hoje, muito é forte, vai, eu gostei do Caio Henrique hoje no jogo, ele fez um jogo, não vou dizer burocrático, mas ele fez um jogo seguro, onde ele não comprometeu, conseguiu, nas poucas vezes que ele teve uma pressão mais alta, ele conseguiu sair bem de pressão, não errou defensivamente, então acho que ele fez um bom jogo, pode ser um jogo importante para ele também nessa briga por vaga na lateral esquerda, pelo menos para estar no elenco da Copa do Mundo, acho que ele foi bem. E aí, até o meio do segundo tempo, onde tem a segunda janela de trocas que a seleção brasileira faz, o Brasil consegue ter um volume de jogo legal. Eu acho que o Vinícius Júnior fez um jogo bem abaixo, eu tinha elogiado ele no vídeo depois do jogo contra a Senegal, acho que ele fez um jogo muito bom, onde ele conseguiu desequilibrar contra a seleção do Senegal. Hoje ele não conseguiu, hoje ele errou demais. Nas poucas vezes que ele teve mais espaço, ele acabou tomando decisões erradas, ele consegue um ou outro drible, mas na hora de tomar a última decisão ele acaba errando, então acho que não foi um bom jogo do Vinícius. Por outro lado, o Estevão, como eu já falei, foi muito bem, ele era o cara de desequilíbrio, tanto quando ele cortava para o fundo, quando cortava para o meio também para finalizar, foi um grande jogo do Estevão. Esse meio de segundo tempo, a Tunísia diminui um pouco o ritmo, o Brasil começa a ter esse melhor momento no jogo, de recuperar a segunda bola, de ter pressão pós-perda, de conseguir ter um pouco mais de volume no campo de ataque. E aí vem as trocas, né? O Militão acaba sentindo, que é uma questão a se observar, porque o Militão tem recorrentes problemas físicos, então garantir que não seja uma lesão séria vai ser importante para a seleção brasileira, porque eu acho que ele é um cara fundamental hoje, vai se desenhando como um cara fundamental na lateral direita da seleção brasileira. E aí vem as trocas, coloca o Fabinho também no lugar do Casemiro. Acho que o Fabinho foi bem no pouco tempo que ele teve, não teve grandes lances comprometedores, mas ele foi bem. O Paquetá não entra tão bem, eu acho que o Paquetá diminui um pouco o nível da seleção, ele não conseguiu manter o ritmo que estava dando ali no meio de campo. O Rodrigo estava numa outra dinâmica, apesar dos erros de finalização, o Rodrigo finalizou mal em alguns momentos, mas ele conseguia abrir espaço num domínio orientado, num drible a mais, num toque diferente, ele conseguia abrir espaço que o Paquetá não conseguiu abrir esses espaços. Então acho que essas trocas tiraram a dinâmica do jogo do Brasil, como é normal, né? Acho que numa Copa do Mundo o Ancelotti não vai mexer tanto no time assim num segundo tempo como tem mexido nos amistosos. Se a gente pegar todos os últimos 4 amistosos da seleção brasileira, o Brasil mexeu muito no segundo tempo e o ritmo cai bastante. E é natural, porque é um amistoso, a gente precisa testar os jogadores, a gente precisa ver os jogadores em campo, a gente precisa ver como eles vão se portar com a camisa da seleção. Então, por isso que eu não vejo como terra arrasada o segundo tempo tão abaixo, o começo do primeiro tempo também um pouco abaixo. A gente está testando os jogadores, a gente está encontrando a formação. O time que começou hoje não vai ser o time que vai começar a Copa do Mundo no ano que vem, isso eu tenho certeza. Então a gente está encontrando ainda, está tentando encontrar. O problema é que a gente começou a testar tarde, né? Por conta de N problemas na CBF, a gente acabou começando tarde esse ciclo de verdade, né, com o Ancelotti. Mas eu acho que dá para tirar muita coisa positiva do jogo. Apesar disso, o Brasil não consegue criar tantas chances claras no segundo tempo, vai começar a ter mais volume no final do jogo, mas pelo menos diminuiu os riscos nas transições, como eu falei, com a troca entrando com o Danilo na defesa, a gente correu menos riscos defensivamente. Ofensivamente a gente acaba não criando tanto, acho que o Luiz Henrique também não entra tão bem. As últimas datas FIFA do Luiz Henrique foi um pouco abaixo, apesar dele ter bastante moral com o Ancelotti pelo começo da passagem do Ancelotti. Acho que essas últimas 2 datas FIFA dele foi abaixo do restante da seleção, ele não foi tão bem. Mas no geral acho que a gente tira alguns pontos positivos. Acho que os pontos negativos já ficaram claros e
mais do que eu comentei no jogo contra Senegal. Defesa na transição, a nossa transição defensiva é muito fraca, principalmente quando a gente joga com 4 homens de frente, e a nossa saída de bola precisa de um ponto de atenção também. Mas é isso, peço que aí, o que vocês acham, pergunto aí agora para vocês o que vocês acharam do jogo, o que vocês viram de diferente de mim, o que vocês não concordam com o que eu falei, o que vocês viram a mais, deixem aí nos comentários. Vamos estar conversando aí sobre esse jogo da seleção brasileira. Peço também que quem puder deixar seu like, se inscrever no canal, fortalecer aí nosso trabalho, vai ser de grande ajuda. E é isso, a gente volta em breve para falar mais sobre futebol aqui no Clube 90. Valeu!